Felipe, dia ontem agitado, o dia começou assim, não vai ser aprovado, isso não vai passar da CCJ. Depois que se iniciou, que foi iniciada a Comissão de Constituição e Justiça, logo ali por volta de 9 e pouco da manhã, no Senado, o discurso foi mudando, os acordos foram acontecendo, acordos de bastidor. Pouquíssimos senadores da base do governo estavam presentes ontem na Comissão de Constituição e Justiça, dando um sinal de que, se esse projeto já está aprovado, por que eu vou ficar aqui? Se esse projeto já está basicamente aprovado por conta da maioria da direita aqui no Senado, vamos aprovar logo. E esse foi o pensamento também do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, que resolveu por conta própria alinhavar, articular um acordo nos bastidores ali na hora que teve aquele pedido de vista. Houve um pedido de vista de 4 horas entre o início e o retorno da CCJ. Houve um pedido de vista de 4 horas. Durante esse pedido de vista, o senador Jacques Wagner decidiu articular um acordo. Para ele, então, já que a dosimetria já teria passado aí por conta da maioria dos senadores da oposição, seria melhor aproveitar e fazer o seguinte acordo. Então, vamos aprovar também um projeto que passou na Câmara e está aqui no Senado. Vamos aproveitar e aprovar também mais dinheiro para os cofres públicos. Vamos aprovar aquele projeto que aumenta os impostos para as fintechs, para os bancos e também para as bets e para os super ricos. E foi o que aconteceu. Houve esse acordo, um acordo de bastidor. E daqui a pouco jogaram tudo no ventilador. O que era para ser apenas um bastidor acabou se tornando público na voz do senador Renan Calheiros, que não ficou feliz de saber dessa articulação não, viu? Renan Calheiros, que gosta de ser sempre bem avisado, que gosta de estar no meio de toda a articulação, não estava no centro da articulação, não ficou satisfeito. Se tivermos o trecho da sonora, da fala do senador Renan Calheiros, vamos assistir para a gente entender? Falou que havia um acordo para o Senado votar hoje a dosimetria e, em contrapartida, o Senado votaria também as desonerações tributárias. Eu disse para ele, Wagner, o Otto não vai aceitar. Nós ontem, no gabinete do Otto, fizemos um acordo de que o MDB pediria vista e o Otto concederia a vista máxima de 5 dias na forma do regimento. Aí ele me falou, não, com o Otto eu já resolvi. O Otto vai conceder uma vista de 4 horas e nós vamos deixar o pessoal votar. Eu me recusei, senhor presidente, como continuo a recusar esse acordo. Como é que nós podemos fazer um acordo para votar dosimetria e dizer que é um acordo de procedimento, se até a emenda é emenda de mérito, não é de procedimento? Como, senhor presidente? Nós poderíamos, essa votação é talvez a votação mais importante da minha geração. A votação mais importante da geração, mas ele falou aí do Wagner, chamou o Jacques Wagner de Wagner. A gente tem o que disse o senador Wagner, vamos ouvir. Seguramente não mudaria em nada o resultado, como houve o resultado da Câmara. Eu, evidentemente, contesto a dosimetria, como vou votar contra a dosimetria. Mas não me parece que essa seria a jogada máxima, simplesmente adiar para fevereiro uma votação que já estava escrita na CCJ por 15-11 e, quando no mérito, por 17, se não me engano, a 7 votos. Então foi esse o acordo que fiz. Chamei o presidente da CCJ, Otto Alencar, e disse a ele, olha, não temos mais, infelizmente, saída. Estamos perdendo no voto. E ele aqueceu, apesar eu nem sabia do acordo que tinha feito na noite anterior, mas eu quero dizer que não me envergonho de nada, estou muito tranquilo com aquilo que fiz e que eu acho que foi correto. Evidente que Jacques Wagner resolve fazer um acordo, tomar alguma decisão e chamar para si.
Pela manhã, houve reunião ministerial na Granja do Torto. O presidente Lula tinha deixado claro que não aceitaria a aprovação de PL da dosimetria. Jacques Wagner fez esse acordo sem consultar a ministra Gleisi, sem consultar o presidente Lula. Acabou realizando um acordo que saiu bom para todo mundo. Não foi o acordo melhor, não é o que todo mundo esperava, mas acabou que todo mundo saiu ganhando, né? O governo saiu ganhando com cofres mais cheios, por conta da possível aprovação aí do projeto do aumento de imposto. O Jair Bolsonaro, ex-presidente, saiu com redução de pena. A oposição saiu vitoriosa, conseguindo aprovar esse projeto que eles tanto batalhavam para aprovar. Temos aí todo mundo ganhando um pouco. E os parlamentares ganhando também por conta do acordo, ganhando mais nas emendas parlamentares. Ou seja, não é o que todo mundo sonhava, mas saiu uma fatia para cada um, Felipe. Dia de muito acordo, né? Não, ótimo diagnóstico, Lira. Ótimo diagnóstico. Todo mundo ganhou, né? Até na aprovação da PL da dosimetria no Senado Federal, o governo acabou ganhando também, né? Até porque o Jacques Wagner conseguiu fazer um acordo com o Otto Alencar de colocar em votação também, né, as taxações das bets, das fintechs, o que vai engordar os cofres públicos no ano eleitoral, né? Então, o governo saiu ganhando também, né? E eu acho, Leila, que o governo, né, e a base governista em geral deve escolher as suas guerras, né? Deve escolher suas batalhas, né? Com toda certeza, o pé da dosimetria é uma batalha já perdida para o governo, né? A Câmara dos Deputados votou e aprovou em esmagadora maioria, o Senado Federal votou e aprovou em esmagadora maioria. Caso Lula queira vetar o projeto, é muito muito claro, né, que o veto vai ser cassado na Câmara dos Deputados, né? Então eu acho que o Lula não vai comprar essa briga, né? O Lula tem que escolher as brigas dele no ano que vem, né? Até porque, como a gente já noticiou no começo do programa, né, a questão da FAA do INSS está batendo na porta do governo também, né? Então o Lula vai ter realmente um ano difícil eleitoral. Então o Lula tem que começar a escolher as suas batalhas, escolher as suas guerras. Então eu acho, dele, que eu falei aqui já algumas vezes nesse programa, né, que o Lula não vai vetar esse projeto, mas também não vai sancionar, né, explicitamente, até porque a Constituição Federal fala no tal de sanção tácita, né? Passando 15 dias, o projeto é aprovado tacitamente pelo Poder Executivo. Então eu creio que o governo vai usar essa prerrogativa da sanção tácita, vai deixar passar o prazo para a sanção, não vai aprovar explicitamente a sanção do PL da dosimetria e vai aprovar tacitamente, sancionar tacitamente esse projeto da dosimetria, né? E vamos combinar, Nila. Claro que a polarização não deixa a gente pensar e a gente achar de forma racional, né, em que lado está a sociedade em relação ao PL da dosimetria. Mas eu creio, né, que qualquer pessoa, né, fora da polarização acha acha que é desarrazoado e desproporcional sanções, julgamento, né, e condenação de pessoas a mais de 15, 20 anos de prisão porque participou daquele ato que é uma baderna. Foi triste a nossa história, de fato, 8 de janeiro, mas não dá para a gente colocar todo mundo na mesma bacia e achar que é legal e é correto a aplicação de pena de 20 anos, 15 anos, 18 anos para essas pessoas, né? Então, ou seja, o PL da dosimetria, apesar da sociedade não ressoar esse projeto, né, e não se mostrar de forma abertamente a favor desse projeto, no modo de ver, mas a maioria da sociedade não é contra esse projeto, não é contra colocar mais razão e mais justiça em relação às penas do 8 de janeiro. Então, acho que o governo não vai estar nessa guerra, não, nessa batalha, não. Com toda certeza, no modo de ver, o governo tem que escolher suas batalhas, e o Jacques Wagner fez certo, né? Negociou, viu que ia perder em relação ao PL da dosimetria e colocou outros projetos do governo de prioridade para encher o cofre no ano que vem. Quando eles querem, eles conseguem aprovar tudo do jeito que eles querem, ou seja, conseguem achar artimanhas para aprovação. No início da manhã de ontem, houve ali uma discussão, porque houve a aprovação e a incorporação do Esperidião Amin, que é o relator da proposta,
de uma emenda que foi apresentada pelo senador Sérgio Moro. Essa emenda previa que esse texto específico da dosimetria abarcaria apenas aqueles que estavam no 8 de janeiro, para que outros criminosos, pessoas que cometeram outro tipo de crime, não sejam beneficiados com essa proposta. Pois bem, só que isso muda o mérito da proposta, era uma mudança de mérito, e eles conseguiram aprovar isso como uma mudança de redação, uma mudança simples de redação, para que isso não voltasse para a Câmara dos Deputados e demorasse ainda mais a tramitar dentro do Congresso. Mas você veja que quando eles querem aprovar, até uma mudança de mérito se torna uma mudança de redação. Não, exatamente, Nila, exatamente, né? Você vê, por exemplo, que houve a mudança do mérito, né, nesse pé da dosimetria, né? Porque deixa claro, com uma emenda do senador Sérgio Moro, de que o pé da dosimetria só serviria para aquelas pessoas que participaram do 8 de janeiro, ou então tem uma certa relação com o 8 de janeiro, né? Então, houve uma mudança clara, né, no mérito do projeto e deveria voltar para a Câmara dos Deputados, né, o projeto, né? Mas o Senado Federal ele resolveu achar, né, ou resolveu defender, melhor colocando, né, que essa emenda é uma emenda de redação, não é uma emenda de mérito. Logo, pode ir direto para o presidente da República para sancionar ou vetar o projeto. Aí você vê, Nila, que é mais uma ponta solta nesse projeto, né? Eu acho que o governo nem precisaria, de certa forma, vetar o projeto, né? Poxa, se, com toda certeza, se esse projeto for para o Supremo Tribunal Federal alegando que teria que voltar para a Câmara dos Deputados, esse projeto vai ser julgado só no 2026, 2027, com toda certeza, né? Então, ou seja, então o governo poderia usar do Supremo Tribunal Federal para suspender a eficácia desse projeto, alegando que deveria voltar para a Câmara dos Deputados e que há um vício formal, né, na formação dessa lei. E com toda certeza, claro, a gente até falou aqui ontem, né, com um especialista, né, com um constitucionalista, que a questão da mudança do PL foi uma mudança de mérito, foi uma mudança de redação que deveria voltar para a Câmara dos Deputados, né? Então o governo não precisa vetar o projeto, ele poderia usar outras artimanhas para levar esse projeto para o Supremo Tribunal Federal. Pois é, chegando no Supremo Tribunal Federal, chegamos lá. Muita gente, inclusive senadores da base governista, estão alegando que o Supremo Tribunal Federal vai derrubar a decisão do plenário do Senado. A gente ouve falar isso desde o início da apresentação do texto do PL da dosimetria, antes mesmo do relatório do Paulinho da Força na Câmara dos Deputados. A preocupação sempre foi: mas lá no final o Supremo Tribunal Federal não vai derrubar? Não vai declarar inconstitucional? Agora, segue essa pergunta, né? O futuro do PL da dosimetria vai acabar nas mãos da Suprema Corte. Se vai aprovar... Mas tem um ponto também, mas tem um ponto importante também, né? Ao que tudo indica, né, esse projeto foi negociado com os ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim, é o que dizem. É o que dizem. É o que dizem. É o que dizem que o Supremo Tribunal Federal não ia aceitar uma anistia, mas o PL da dosimetria eles iriam aceitar, né? Até porque, né, se pegar, por exemplo, o julgamento do 8 de janeiro, né, daquelas milhares de pessoas, né, houve uma divergência no Supremo Tribunal Federal em relação à absorção ou não do crime de tentativa de golpe de Estado com a abolição do Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, o próprio plenário do Supremo Tribunal Federal, quando essa questão estava no plenário, né, não quando segmentou para a turma, né, o plenário do STF ele foi dividido, né? O Fux votou favorável à absorção, inclusive o ministro esqueci o nome dele agora, o ministro que pediu a aposentadoria agora, Barroso. O Barroso votou favorável à absorção, né? Ou seja, o ministro indicado pela Dilma e pelo Lula, né, votou favorável à absorção, ou seja, a questão da tese do PL da dosimetria que quer absorver um crime no outro, né, e pegar a maior pena de um ou do outro, né, ele era uma tese válida no Supremo Tribunal Federal, foi discutido no Supremo Tribunal Federal. Então, o que tudo indica, né, o Paulinho da Força, o Hugo Mota, antes de colocar esse projeto em votação, chegou a conversar com os ministros do Supremo Tribunal Federal para ver a viabilidade e ver de que forma esse projeto repercutir na Corte Constitucional. E, ao que tudo indica, os ministros foram favoráveis a esse PL
da dosimetria. E isso sem falar se é legítimo ou não essa relação do Poder Legislativo com o Poder Judiciário, né? Infelizmente, o Poder Legislativo é refém do Poder Judiciário. Aí você vê que esse caso do pé da dosimetria e que os deputados forem pedir bênção ao ministro do Supremo Tribunal Federal, ele retrata exatamente isso. Ontem, inclusive, o próprio senador Alessandro Vieira deixou isso muito claro em plenário. Ele disse que o acordo estava acontecendo durante ali a discussão do Renan e do Jacques Wagner. O Alessandro Vieira também deu seu posicionamento, disse que havia sim um acordão que estava sendo feito entre parte da oposição, parte da oposição, governistas e também com o ministro Alexandre de Moraes. Ele deixou isso muito claro dentro do plenário. Falou, olha, esse acordo que está sendo preparado e que deve ser aprovado está sendo costurado com os parlamentares que aqui estão e o ministro Alexandre de Moraes. Isso da boca do senador Alessandro Vieira. Senador Alessandro Vieira, que inclusive já tinha dado um voto separado, um voto único dele, só dele, sobre esse assunto. Ele depois acabou voltando atrás, mas tinha dado a sua opinião, que é completamente contrária ao PL da dosimetria. Agora, vamos esperar os 15 dias do presidente Lula, se ele veta ou se não veta. Mas seu ponto é muito bom, Felipe. Vamos aguardar. Mudo de assunto.